Vamos à palavra do Senhor. Eu quero te convidar para a carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Quero que você me acompanhe nessa leitura. Quero te lembrar também que logo após o culto a gente vai ter uma reunião aqui, quase uma assembleia, uma reunião geral da igreja que a gente quer conversar um pouco, compartilhar um pouco com todo mundo do que está acontecendo com a gente como igreja. Efésios 5, 21. Olha só o que diz o texto bíblico. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Existe um mistério profundo aí. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar? Pai amado, que o Santo Espírito do Senhor traduza a tua palavra em nossas mentes e corações nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é uma espada. A Bíblia chama a Escritura de espada do Espírito. E você sabe que a espada é uma arma. Assim como a faca, é uma arma branca, mas é uma arma. E como toda arma, é preciso ter muita responsabilidade, muito cuidado ao manuseá-la. Porque uma arma pode ser muito útil, bem usada, mas pode ser uma desgraça, mal utilizada. Toda arma, ela pode ter uma função benéfica para quem é treinado adequadamente, sabe utilizá-la de forma correta. Mas essa mesma arma, na mão de uma criança, na mão de uma pessoa inconsequente, na mão de uma pessoa mal capacitada para usá-la, pode destruir vidas. E eu quero te dizer isso, que a palavra de Deus é essa arma. É essa arma que, bem utilizada, é maravilhosa. Essa arma que, adequadamente utilizada, ela serve e ela gera a fé. Ela direciona a vida, ela orienta as pessoas. É extraordinária a arma. É uma espada maravilhosa. Mas essa mesma palavra, mal utilizada, mal aplicada, mal interpretada, ela destrói pessoas, ela destrói vidas. Basta eu te lembrar, por exemplo, que o próprio diabo usa a palavra para tentar Jesus, para tentar o próprio Filho de Deus. Basta eu te dizer o quanto de equívocos
existem na história, com leituras erradas da Escritura, e quantas pessoas foram mortas a partir de leituras equivocadas da palavra de Deus, quantas guerras foram estabelecidas a partir do uso inadequado, equivocado dessa espada. E no caso da subjugação feminina, e no caso muitas vezes até da violência contra a mulher, por vezes o mau uso, a má leitura da palavra de Deus tem sido usado para matar e para destruir pessoas, e não para gerar vida como deveria ser. E é por isso que eu li esse texto de Efésios, e eu li a partir do versículo 21 propositadamente, porque nós estamos num país que violenta e mata mulheres intensamente. Alguns dados dizem que a cada minuto 25 mulheres no Brasil sofrem algum tipo de violência. 25 mulheres no Brasil sofrem algum tipo de violência a cada minuto apenas. Isso sem falar do resultado global disso, que nós não temos nem como mensurar. Essa é uma triste realidade. E uma triste realidade, inclusive, no nosso país, um país cristão, um país livre, um país democrático, um país onde, em tese, temos direitos iguais, onde a Constituição diz que não poderia e nem deve haver discriminação por questão de gênero, ou por questão de raça, ou por questão de religião, ou por nada, que todos são iguais perante a lei. E eu não preciso te dizer que a Constituição nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não é aplicada como deveria. E essa tese da igualdade está muito mais numa condição utópica, um lugar onde queremos chegar um dia, do que uma realidade de fato que a gente possa vivenciar. E muitas vezes essa violência contra a mulher, ela tem respaldo na má teologia, na má leitura da Escritura, no mau uso dessa espada do Espírito. E esse mau uso vai sendo justificado e vai criando lastro teórico para atrocidades. Lendo uma pesquisa de mestrado recentemente sobre violência contra a mulher e religião, um dos dados que apareceu é que 40% das mulheres que sofrem violência no Brasil são evangélicas. E são as mulheres ditas nessa pesquisa, a partir de uma casa de acolhimento de mulheres violentadas, são justamente as mulheres mais difíceis de se trabalhar, são as evangélicas. E por que é dito que são as mulheres mais difíceis de se trabalhar? Porque quando elas vão ao gabinete de pastoral, quando elas buscam o aconselhamento de pastores e de líderes das suas igrejas, esses líderes querem que elas continuem em relações abusivas, querem que elas suportem a violência dos seus maridos, querem que milagrosamente esses homens deixem de ser violentos e abusivos com elas, querem que elas façam orações e que essas orações sejam suficientes para acabar com certas agressões e com certos abusos. E isso faz com que se perpetue a agressão e o abuso. Isso quando esses homens não são da igreja. Isso quando esses homens não são líderes da igreja. E isso quando esses homens não são pastores da igreja. Para nossa vergonha, é o que acontece. E muitas vezes é o que acontece baseado numa leitura bíblica equivocada, numa leitura bíblica atrapalhada, numa leitura bíblica
que é misógina, que é machista, que é violenta contra a mulher. E esse texto bíblico tem muito a nos dizer. Porque o texto bíblico fala sim que as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos como ao Senhor. Mas antes da mulher se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, o texto bíblico diz que todos nós devemos nos sujeitar um ao outro por temor de Cristo. Então o princípio e o elemento fundamental desse texto é que todo ser humano deve se sujeitar um ao outro, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e idosos, por temor de Cristo. Que nós, mediante o temor do Senhor, devemos ser humildes o suficiente para nos sujeitarmos mutuamente. Porque diante de Cristo somos todos iguais. E diante de Cristo, sabemos que podemos errar e acertar muitas vezes na vida e em todos os dias. E aí o apóstolo Paulo diz: por temor de Cristo, vocês se sujeitem uns aos outros. Todos, independentemente de cargo, de posição, de condição, de gênero, se sujeitem uns aos outros por temor de Cristo. E aí depois sim, ele começa a descrever essa relação de que a esposa deve se sujeitar ao marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Alguém já disse que o marido é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Não sei, não está na Bíblia, mas pode ser. Vai saber, também não diz que não é. Mas diz que os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregar por ela. E na verdade, este é o ponto que a gente deveria mais enfatizar do texto. Não é sobre a sujeição feminina, mas é sobre o amor masculino. É sobre ter um homem que seja para esta mulher o que Cristo foi para a igreja. Ou seja, aquele que assumiu a culpa de toda a humanidade e se colocou numa cruz, dando a própria vida por amor. Agora, quantas mensagens você já ouviu sobre sujeição feminina? Ou ideias, ou discursos, ou falas? E quantas mensagens você já ouviu sobre o amor sacrificial masculino? De um sujeito que deve estar disposto a doar a própria vida em função da proteção do seu lar e da sua família. Sacrificar a si mesmo em função dessa família. E o que a gente tem ouvido e o que a gente tem visto é exatamente o contrário. De que existe uma covardia masculina e um sacrifício feminino. Mulheres se sacrificam pelos seus filhos, pelos seus casamentos, pela sua casa, pela sua família. E homens que não suportam o menor sofrimento. Homens que não suportam a menor pressão. E literalmente espanam. Somem, fogem, rompem, batem, agridem. Quando deveriam proteger, amar, cuidar, se sacrificar, se entregar. Esse é o ponto do qual a gente tem que olhar e do qual a gente tem que buscar ser exemplo nas nossas casas e nas nossas famílias. Esse é um desafio muito grande. Quando eu penso em falar sobre violência contra a mulher, eu confesso que eu pensei assim, podia convidar uma mulher para falar, né? Já que é um assunto tão difícil, tão delicado e que eu nunca vou ter condição de ser pleno nessa fala, porque eu não sou mulher. Eu não sei o que uma mulher sofre.
Mas, por outro lado, eu sou pastor da igreja. Eu sou o principal responsável por ler a Escritura de jeito adequado e coerente e oferecer a você essa linha de leitura. Oferecer a você um caminho de leitura da Escritura, que você tem todo o direito de concordar ou discordar de mim. Mas eu tenho a responsabilidade de te oferecer um caminho de leitura, de interpretação, de compreensão da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura que fala sobre esse apoio feminino, fala sobre essa liderança sacrificial masculina. E aí, você pode pensar, pastor, mas você está falando que, de repente, uma mulher que chega no seu gabinete, você aconselha o divórcio? Olha, eu já aconselhei. Pior, eu já recebi um casal e a menina chegou com o dedo quebrado, porque o noivo tinha quebrado o dedo dela numa briga, era só noivo. E aí chegaram para o aconselhamento de casal, né? Com o pastor. Aí eu falei, isso aqui não é caso de aconselhamento. Isso aqui é caso de delegacia. Isso aqui agora não é com o pastor, é com o delegado. Isso aqui é crime. A gente está lidando com um crime agora. Não é caso de aconselhamento pastoral. Depois da queixa, depois do inquérito policial, aí a gente pode fazer um aconselhamento. Aí a gente pode trabalhar algumas coisas. Mas primeiro, vai na delegacia. Primeiro, pega aqui o contato da advogada da igreja, vai na delegacia da mulher, presta a queixa, depois a gente volta para o aconselhamento. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, por quê? Porque nada garante que esse agressor vá mudar. Nada garante que esse agressor vai acordar um dia bonzinho. Aliás, deixa eu te falar do ciclo da violência, porque o ciclo da violência faz do agressor bonzinho. Porque depois da violência tem a chamada lua de mel. Os estudiosos já se tocaram disso. Que o ciclo da violência é a violência verbal, né? As discussões, as agressões, as falas ofensivas, as humilhações, que no limite, ou ultrapassando o limite do verbal, chega no físico, e que depois que a poeira baixa, o agressor vira um grande romântico. Ele pede perdão, alguns dão flores, dão chocolate, fazem boas surpresas, buscam a sua segunda chance, como se aquela relação pudesse ser linda e maravilhosa. Só que isso, por vezes, é um ciclo intenso. E o homem manipula a mulher justamente nesse jogo de agressão e ser bonzinho. Agride e é bonzinho. E vai ganhando espaço nesse crime sequencial. E é um crime dos mais hediondos. Por quê? Primeiro, porque você tem toda a embalagem sentimental envolvida, né? Você tem afetos, você tem amor envolvido. O sujeito, ele se esconde com mais facilidade, porque o sujeito que agride mulher, por muitas vezes, socialmente, ele é alguém respeitável. Porque ele trabalha, porque ele vive honestamente. Há depoimentos de homens que eu li,
que eles dizem o seguinte: eu não sei porque eu estou numa delegacia, eu só bati na minha mulher. Ela é minha mulher, eu só bati nela. Mas eu trabalho, eu sustento a casa, eu sou um sujeito honesto. Olha só que bonzinho. Ele só bateu. Então, socialmente, vira uma coisa assim de boa. Só bateu. Ele passa batido. E mais, quando você apanha dentro de casa, e principalmente sendo mais fraco, para onde é que você foge? Porque se você apanha na rua, você foge para casa. Se você sofre um assalto, você corre para casa. Se você está mal, você vai para casa. A casa deve ser o local do acolhimento, da segurança, de estar seguro. Na rua, eu estou em alerta, eu estou receoso, mas em casa eu estou seguro. Em casa eu estou tranquilo. Em casa eu estou bem. Para muitas mulheres não. Para muitas mulheres a rua é mais seguro que a casa. Para muitas mulheres o desconhecido é mais acolhedor do que o conhecido. Muito louco isso, né? Muito louco a gente saber que 80%, 90% das agressões contra as mulheres são dentro de casa. Físicas, verbais, psicológicas, né? Você é feia, você é gorda, você não presta, você é isso, você é aquilo, a ponto de algumas mulheres entenderem que elas é que estão fazendo mal. Num caso recente aí do tal DJ que ganhou repercussão, ele foi para a internet dizer assim: mas ela me tira do sério. Ou seja, parte da agressão contra a mulher também passa pelo agressor se fazer de vítima e dizer: tá vendo, é culpa sua, você me provoca, você me tira do sério, você me levou a isso. Oh, que coisa maluca, olha que maldade, olha que manipulação. Eu tive um amigo que traiu a esposa, que rompeu o casamento, que a deixou com 3 filhos, teve um caso extraconjugal que levou tempo. E diante de uma confrontação, ele falou: mas ela já não se arrumava mais. Ela não era mais quem era antes. É lógico, ela tem 3 filhos para cuidar. Ela tem 3 filhos para cuidar. Seus filhos, inclusive. Então, é muito triste essa realidade. E é mais triste ainda a igreja passar o pano, sabe? É mais triste ainda a gente fingir que não está vendo. Ou lidar com naturalidade. Ou insistir que as mulheres permaneçam sendo abusadas e mortas. Porque sim, eu também tive acesso a um depoimento de um pastor, que ele diz sobre si mesmo, dizendo: eu nunca vou me perdoar, porque eu insisti que uma irmã da minha igreja continuasse no casamento e o marido a matou. E agora eu vou carregar essa culpa de ter insistido com aquela mulher, ter dito para ela voltar para casa, ter dito para ela continuar com o marido, ter dito para ela preservar o casamento. E o casamento acabou, porque quando um morre, acaba, né? Então, gente, a gente tem que ler a Bíblia direito. E para você que é mulher, preste muita atenção
a debaixo de quem você vai se colocar. Porque se a sujeição feminina é uma leitura bíblica, o é de fato, a liderança sacrificial masculina é o que torna isso possível. Só é possível a sujeição feminina, uma mulher se colocar debaixo da liderança de um homem, se essa liderança for amorosa e sacrificial, como Cristo foi com a igreja. Por que a gente se submete a Cristo? Por que eu, sem entender certas coisas, me submeto a Cristo? Porque eu acredito no amor de Cristo. E mesmo sem entender muita coisa, eu penso, mas Jesus morreu por mim naquela cruz. Ele me ama. Então, eu tenho essa certeza. Eu posso seguir com Ele. Eu posso me submeter a Ele, porque Ele me ama. E as mulheres precisam ter certeza disso. Precisam ter provas disso. E a prova de amor não é presentinho, não é flor, principalmente depois de uma agressão. A prova de amor, de fato, é o autossacrifício e a proteção da família em primeiro lugar. A prova de amor, tal qual Cristo, é ir para a cruz. É dizer, se tem alguém que tem que morrer aqui nessa casa, eu morro. Se tem alguém que tem que sofrer cusparada na cara, eu sofro a cusparada na cara. Se tem alguém que precisa sofrer chibatada dos soldados romanos, eu vou receber a chibatada do soldado romano. Se tem alguém que precisa carregar uma cruz pesada de madeira, eu vou carregar a cruz pesada de madeira. Se tem alguém que precisa receber cravos numa mão, pregos na mão e nos pés, eu vou receber pregos nas mãos e nos pés. Se tem alguém que vai receber uma lança transpassada entre as costelas, eu vou receber a lança transpassada entre as costelas. Se tem alguém que vai ter que ficar publicamente pelado, porque Jesus ficou pelado na cruz, é eu que vou ficar pelado publicamente. Eu vou passar essa vergonha, eu vou passar essa dor, eu vou passar esse constrangimento, porque eu amo a igreja. É disso que o texto bíblico está falando. Está falando de um amor sacrificial. Está falando de um homem que assume o protagonismo, que assume a liderança, que assume a frente das coisas, mas assume como Jesus assumiu. Assume para servir, assume para proteger, assume para lavar os pés à mesa, assume para ser o primeiro a morrer, já que é esse o resultado do pecado. Então, a gente precisa entender isso. Nós precisamos chamar os homens da igreja a essa responsabilidade. E eu tenho pensado muito a respeito disso, não só como homem, mas como pai de menino agora. Como é que se constrói um macho não machista? Como é que se educa um homem para a liderança? E entenda que liderar, na linguagem da Escritura Sagrada, é servir. É se dispor em serviço, é se entregar sacrificialmente, como Cristo se entregou pela igreja. Esse é o convite da Escritura para nós. E é esse lugar que nós devemos ocupar. Nós não devemos aceitar nenhuma violência, nem psíquica, nem patrimonial, nem física, nem verbal e nem espiritual. Sim, existe violência espiritual,
Existe justificativa bíblica para a maldade. Existe justificativa espiritual para a opressão. E nós não podemos aceitar. Aqui não. Nós não vamos aceitar isso. Porque nós acreditamos em igualdade de gênero. Nós acreditamos em homens e mulheres criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós acreditamos que em Cristo não há homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem rico, nem pobre, nem judeu, nem gentil. Em Cristo somos todos iguais. E nenhuma mulher pertence ao homem como nenhum homem pertence à mulher. Nós todos pertencemos a Cristo. E Cristo pertence a Deus. É a Ele, em última instância, a quem nós submetemos. Porque é uma submissão pelo amor dele por nós. E diante do amor de Cristo e da sujeição a Cristo, nós vivemos em comunidade, nós construímos família, sujeitando-nos uns aos outros, por temor, por amor a Cristo em primeiro lugar. Então, você, homem, assuma o seu lugar de homem, lidere, servindo, ame, proteja sacrificialmente. A sua casa precisa ser o lugar seguro para a sua esposa, para os seus filhos, para as suas filhas, para qualquer pessoa que entrar no limite da sua porta e da sua relação. Precisa ser o local seguro, de acolhimento, de segurança. Ela pode sofrer qualquer coisa lá fora, que não deveria, mas pode. Pode sofrer assalto, pode sofrer violência, pode sofrer abuso, pode sofrer encoxada no transporte público. Mas em casa, você é responsável por dar-lhe segurança, por dar-lhe cuidado, acolhimento, amor, as últimas consequências. E para você, mulher, se submeta a Cristo em primeiro lugar. E só se submeta a este homem se você entender que de fato ele está submisso a Cristo. Que de fato ele tem um amor sacrificial. Que de fato o que ele está fazendo é amor, não é violência. Saiba perceber e ler a diferença gigantesca entre o amor e a violência. E nós devemos educar os nossos filhos dessa forma. Devemos educar os nossos filhos nessa consciência de submissão a Cristo, de sujeição uns aos outros, de amor e de respeito, porque o texto bíblico termina dessa forma. Maridos, amem as suas mulheres. Mulheres, respeitem os seus maridos. Olha que bonito. O homem ama sacrificialmente. E a mulher lhe retribui o amor com respeito. É nessa dinâmica que a gente cresce como família. Em amor e em respeito. Ambos submetidos a Cristo. Que este sim é o Senhor de toda a história. E é o Senhor sobre nós, é o Senhor sobre a nossa casa, é o Senhor sobre a nossa vida, é o Senhor sobre os nossos casamentos, é o Senhor de toda a história. Que assim seja na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, que
Que difícil, Senhor, é pensar, ler, estudar, olhar para esse cenário de tanta violência contra as mulheres, especialmente, Senhor. Por isso, em primeiro lugar, eu peço perdão por toda essa história de violência, por vezes participar disso como homem, por deturpar a tua palavra e usar a liderança que o Senhor nos deu para subjugar e para oprimir. O Senhor nos perdoe, o Senhor perdoe a nossa nação por todas as desigualdades, por todas as violências, por toda a misoginia. E que o Senhor forme em nós o teu caráter, Jesus. Que tenhamos o caráter de Cristo, que tenhamos amor superficial, que a nossa casa e que a nossa família e que a nossa comunidade possa ser o exemplo de amor sacrificial, de liderança servidora, de respeito e de submissão mútua, por temor a Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a quem amamos, diante de quem nós dobramos o nosso joelho cada dia. Nos ajude, Senhor, a criar homens não machistas, a educar mulheres respeitosas, mais fortes, sabedoras do seu lugar e dos seus direitos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa missão. Uma boa semana. Deus te guarde. Deus esteja aí na sua casa. Amém.